Se você estuda filosofia há um tempo, provavelmente você já ouviu que a filosofia é inútil, que ela não serve para nada. Mas será que isso é verdade mesmo? Como alguém que estuda filosofia há uns bons anos, eu já ouvi essa frase várias vezes. A filosofia não tem utilidade, a filosofia é inútil, a gente não pode instrumentalizar a filosofia para tentar dar para ela um fim prático. Mas a verdade é que isso nunca fez sentido para mim. Sempre me causou uma espécie de incômodo, sabe? Ouvir essas coisas. E agora que eu tô um pouco mais madura nos meus estudos, eu comecei a entender por quê. De fato, a gente vive em uma sociedade extremamente utilitarista, extremamente materialista, onde as pessoas fazem basicamente tudo esperando receber algo em troca, imaginando o que elas vão conseguir ganhar com aquilo ali. Geralmente elas estão pensando em ganhar algo em relação ao trabalho, em relação a dinheiro ou em relação a prestígio. Geralmente gira em torno dessas três coisas. Então, quando a gente pensa em algo de forma utilitária, geralmente a gente está pensando nesse sentido. O que a gente vai conseguir ganhar, materialmente falando, a partir daquilo. Geralmente a gente está pensando nesse nível mais baixo, nesse nível mais rasteiro mesmo, de bens materiais, poder e por aí vai. Então, quando essa frase, né, a filosofia não serve para nada, quando ela vem como uma resposta a esse utilitarismo materialista, até que faz sentido. Porque, de fato, você estudar filosofia não vai te trazer necessariamente um cargo melhor, você não vai ficar rico por causa disso, você não vai ter prestígio por causa disso, talvez até pelo contrário, né? Você vai ser olhado como uma pessoa esquisita, como uma pessoa meio fora da realidade, que fica se preocupando com questões abstratas, enquanto, sei lá, você deveria se preocupar com questões práticas de dinheiro, trabalho, mercado financeiro e por aí vai. Só que o problema dessa ideia é que a filosofia não nasceu como uma especulação abstrata sobre ideias descoladas da realidade. Talvez ela tenha se tornado isso no começo da modernidade, ali no final da Idade Média, né, quando a filosofia moderna começa a crescer e tomar o lugar da filosofia escolástica e das filosofias clássicas que vieram antes. Mas não foi essa a origem da filosofia. A filosofia nasceu na Grécia, primeiro com os pré-socráticos, depois com Sócrates, Platão, Aristóteles e todos os gregos que vieram depois, que vieram ali naquela região, né, naquele tempo. E a busca dessas pessoas era por conhecer a realidade que nos cerca e conhecer o ser humano. Então, quando a gente pega os filósofos pré-socráticos, por exemplo, eles estavam tentando descobrir a natureza da realidade, tentando descobrir qual era o elemento fundamental em todas as coisas que existiam. Depois, quando a gente vai para Sócrates, Platão, Aristóteles, eles queriam descobrir o significado das coisas, dos conceitos, dos valores humanos, não porque eles tinham uma espécie de curiosidade vaga, mas porque eles queriam descobrir como ter uma vida boa, como ter uma vida reta, como o homem poderia alcançar o seu fim, que é a felicidade. Então a filosofia clássica não nasceu como algo descolado da realidade. Ela nasceu para que a gente conhecesse o mundo em que a gente vive e para que a gente conhecesse a nós mesmos. Então, toda vez que eu ouço alguém falando hoje em dia que a filosofia é inútil, eu fico pensando. Então, toda vez que eu vejo hoje em dia alguém falando que a filosofia é inútil, eu fico pensando, uai. Então, toda vez que eu vejo hoje em dia alguém falando que a filosofia é inútil, principalmente quando é alguém que estuda filosofia, que gosta de filosofia, eu fico pensando, uai, você não tem nada para fazer então? Qual que é o seu propósito de gastar horas do seu dia estudando uma coisa que não serve para nada? Sabe, isso não faz sentido. Você tá com tanto tempo livre assim, você não tem nada para fazer, tá com a vida ganha já, e pode ficar o dia inteiro só lendo uns livros muito loucos ali, refletindo sobre umas ideias que ninguém mais entende, só porque é legal. Esse é o tipo de coisa, né, o tipo de crença que as pessoas têm, que elas repetem, e que faz com que a filosofia seja vista de forma estereotipada pelas pessoas que não são do meio, como coisa de maluco, como coisa de vagabundo, como coisa de quem não tem nada para fazer. Ainda mais a gente vivendo em um país extremamente pobre, extremamente violento, cheio de problemas estruturais, como é o Brasil.
Realmente, se você olhar dessa forma, pensando que a filosofia não serve para nada, então para que um ser humano em sã consciência vai gastar o tempo que ele poderia estar trabalhando, cuidando dos filhos, ganhando dinheiro, contribuindo de alguma forma para a sociedade? Por que que ele vai deixar de fazer isso para ficar lendo um monte de livros sobre ideias abstratas que não têm aplicação na realidade? Então, olhando por essa perspectiva, realmente a gente seria só um bando de vagabundo mesmo. As pessoas que criticam a gente estariam certas. Só que isso não faz sentido. A filosofia tem sim uma função muito prática, uma função muito importante na vida concreta, que é mostrar pra gente como a gente deve viver. Não no sentido rasteiro, não no sentido coach da coisa, né? Porque infelizmente a gente tem um problema hoje em dia, que é que os coaches, no geral, eles se apossaram de várias partes da filosofia, vários autores, e transformaram as ideias filosóficas mais famosas em um negócio extremamente superficial, extremamente distorcido, para dizer o que as pessoas querem ouvir, para vender livro de autoajuda. E isso realmente é um problema, né? Porque quando a gente fala que a filosofia ela serve para que a gente descubra o caminho de uma vida boa, uma vida feliz, uma vida plena, para uma pessoa comum que não entende, né, que não conhece a filosofia clássica, provavelmente ela vai associar essa ideia com algo relacionado à autoajuda, a coachismo, mas não tem nada a ver. A filosofia clássica é muito mais profunda do que qualquer livro de autoajuda pode sonhar em ser. Porque o que a filosofia busca é conhecer a estrutura da realidade da forma mais profunda e completa possível. É entender por que a gente está aqui, para onde nós vamos, qual é o sentido da nossa vida, qual é o sentido do mundo que nos cerca, por que a gente vive dessa forma e não de outra, qual é a forma pela qual a gente deve guiar a nossa vida, né? Quais são os valores que a gente deve cultivar, quais são os critérios que a gente deve adotar para fazer juízos, para fazer julgamentos, o que a gente deve buscar, né? Que tipo de vida a gente deve buscar para conseguir nos tornarmos as melhores pessoas que a gente pode ser. E isso tem uma utilidade prática tremenda. Muito mais importante do que ganhar dinheiro, muito mais importante do que subir de cargo, do que ter prestígio. Então, o estudo da filosofia tem sim utilidade, só que é uma utilidade muito mais elevada do que a gente está acostumado a pensar quando a gente pensa em utilidade. Né? Como eu falei no começo do vídeo, a gente sempre vai associar algo ser útil a nos trazer um bem material imediato. Mas, na verdade, o que a filosofia traz é um bem muito mais importante do que qualquer bem material. Ela traz um ordenamento da alma, um ordenamento da consciência, do espírito. E não existe coisa mais útil na vida do que isso. Não existe nada mais importante na vida do que conhecer quem nós somos, conhecer a realidade que nos cerca, entender o que Deus quer de nós, como a gente pode se aproximar de Deus. Então, veja, a filosofia clássica não separava teologia de filosofia, né? Os primeiros cristãos, principalmente, os pais da igreja, né, durante a patrística, eles desenvolviam a filosofia e a teologia ao mesmo tempo. Porque, no fim das contas, a realidade é uma só. A gente tem essa coisa muito moderna de ficar dividindo as ciências em várias pequenas áreas de estudo separadas, né, isoladas, que muitas vezes não se conectam entre si, que às vezes são até contraditórias, mas, na verdade, a realidade é uma só. A realidade é única, ela é integrada. Então, tudo bem, essa questão de dividir as áreas da ciência, isso pode até ser justificável, no sentido de que dificilmente uma única pessoa vai conseguir se especializar a fundo em todas as áreas do conhecimento que a gente tem hoje em dia. Então, de fato, é necessário ter recortes, né? É necessário que as pessoas se especializem em uma área ou outra para poder se aprofundar nelas. Mas, no fim das contas, a gente precisa da filosofia como a ciência por excelência que vai integrar todas as outras ciências. A ciência que vai dar liga, né, que vai dar cola e que vai permitir a gente fazer essa integração entre áreas do conhecimento que sem a filosofia ficariam vagando espalhadas por aí. É a filosofia que junta tudo isso em um todo integrado e que permite que a gente tenha uma visão holística da realidade. Não só do mundo material, mas também do mundo espiritual, né, do mundo metafísico, entre aspas, e do nosso próprio mundo interno.
da nossa própria consciência interna e como uma coisa interage com a outra, como a gente interage com o mundo, como o mundo influencia na nossa consciência, na nossa alma e por aí vai. Então, essa visão integrada da realidade só é possível através do estudo da filosofia. Então, a filosofia é a ciência mais útil que existe nessa perspectiva, né, desse ponto de vista, porque ela permite que a gente conheça o que de fato é o mais importante para a salvação da nossa alma, para que a nossa vida tenha sentido, que no fim das contas é o porquê a gente está aqui. A gente não está nessa terra, nessa vida para ficar rico, a gente não está nessa vida para ganhar poder, a gente não tá nessa vida nem para formar família e ter filho. A gente tá nessa vida para conhecer a verdade e conhecer a Deus. Me diz aqui nos comentários se você concorda com o que eu falei, se você discorda, argumente à vontade e avisa para os amigos que o canal do Coa tá de volta. E agora vai. Avisa que agora vai. A gente vai postar no mínimo 2 vídeos aí por semana, trazendo não só aulas, né, mais densas, mas também reflexões sobre temas mais leves, como o vídeo de hoje. Então me conta aqui o que você achou desse vídeo, desse formato, e se você quiser me dar ideias também, né, sugestões de outros temas, pode falar também. Um beijo e até a próxima.